Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Luciano Dionísio e se você é novo aqui no canal, inscreva-se, porque aqui você sempre encontrará uma palavra que alimenta o seu espírito e fortalece a sua fé. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 6. A tão famosa passagem da multiplicação dos pães. Jesus Cristo colocou diante dos seus discípulos um problema. Qual era o problema? Como alimentar toda aquela multidão. E diante desse problema, 4 soluções foram sugeridas. E nós vamos aprender com essas 4 soluções o que nós devemos fazer quando estamos diante dos problemas. Quando nós decorremos no texto, nós vimos que Jesus Cristo então pede para que os discípulos providenciassem pão para alimentar aquela multidão. E a primeira sugestão para resolver aquele problema se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 35. Porque esta passagem da multiplicação dos pães, ela se encontra registrada nos 4 evangelhos. Uma das poucas passagens, um dos poucos milagres que são relatados nos 4 evangelhos. E em Marcos, nós vemos a primeira sugestão. Os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Quantas vezes, quando estamos diante do problema, nós queremos fugir desse problema, ignorar esse problema, fazer de conta que esse problema não existe. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles queriam ignorar o problema. Sugeriram para que Jesus mandasse aquela multidão embora e que cada um se virasse, que cada um procurasse alimento para comer. E assim somos nós. Muitas vezes nós fugimos do problema, nós ignoramos o problema achando que essa é a solução, mas essa não é a solução. A segunda sugestão para a solução do problema veio de Filipe, e isso está registrado em João, capítulo 6, você pode conferir aí na sua Bíblia. Filipe sugere o seguinte, ele diz que seria necessário uma quantidade muito grande de dinheiro para comprar pão para alimentar toda aquela multidão. Então a sugestão de Filipe era: dinheiro resolverá o problema. Se tivermos dinheiro suficiente, compraremos a quantidade adequada de pão para alimentar toda esta multidão. Quantas vezes, quando nós estamos diante de um problema, nós achamos que se tivéssemos mais dinheiro, o problema estaria sendo resolvido. Se tivéssemos mais dinheiro no nosso bolso, se tivéssemos uma profissão com um salário maior, muitos problemas das nossas vidas estariam resolvidos. Nos enganamos quando pensamos assim. Quando pensamos que mais dinheiro na conta é a solução dos nossos problemas. Essa não é a solução. A terceira sugestão para resolver o problema de alimentar aquela multidão, já que não havia como alimentar, vem de André. André, por algum motivo, acaba se esbarrando com um menino, e esse menino tinha alguns pães e alguns peixes. E André, ele sugere para Jesus. Só que aqui é aquela situação quando nós estamos enxergando a solução correta, mas não estamos fazendo a aplicação que se deve fazer diante
da solução que surgiu na nossa frente. André, ele deu uma boa sugestão, mas a sugestão de André estava incompleta. Ele disse: olha, tem aqui um menino com alguns pães e alguns peixinhos. E aí? Mas isso é insuficiente. Foi o que ele queria dizer. O que nós vamos fazer com alguns peixinhos, com alguns pãezinhos, diante de toda essa multidão? Faltou fé. Faltou fé para André. Assim como falta fé para mim, falta fé para você. Às vezes a solução para o nosso problema está diante dos nossos olhos. Mas nós, por falta de fé, não conseguimos enxergar que ali está a solução para os nossos problemas. E nós vamos ver que a quarta sugestão de solução para o problema, ou a quarta solução, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desde o início sabia exatamente o que iria acontecer e exatamente o que iria fazer. Ele pegou o lanche do menino, abençoou aquele alimento e o repartiu, entregando-o aos discípulos, que por sua vez alimentaram a multidão. Aqui nós temos dois detalhes. Primeiro, ele deu graças por aquela quantidade insignificante de alimento diante de toda aquela multidão. O que eu aprendo aqui? Que mesmo quando nós temos uma quantidade que não seja suficiente, não só na questão de alimento, mas quando você olha, como eu acabei de dizer, dando o exemplo de André, você olha, você vê a solução, mas você não enxerga naquela solução realmente o que ela vai resolver o problema por falta de fé. E então, o que Jesus Cristo fez? Ele deu graças por ter aquele pão e aquele peixe, mesmo sendo insuficiente. Assim é o que nós devemos fazer. Nós devemos dar graças a Deus, mesmo quando nós não temos quantidade suficiente para resolver o nosso problema. Seja a falta de um alimento, seja o que for. Nós estamos diante de algo que pode ser a nossa solução, mas como é pouco, nós não cremos. Sabe o que nós temos que fazer? Dar graças. Porque ao dar graças, o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo deu graças por aqueles poucos pães e peixes e o milagre aconteceu. O milagre ocorreu nas mãos do Salvador, não nas mãos dos discípulos. Está vendo só? O milagre aconteceu na mão de Jesus Cristo, não nas mãos dos discípulos. Às vezes, o milagre está perto aqui das nossas mãos. Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas ainda mais maravilhosas do que as coisas que Ele fez. O milagre, às vezes, está aqui, nas nossas mãos, mas por falta de fé, nós não vemos o milagre acontecer. Mas Jesus Cristo fez o milagre acontecer. Os discípulos tiveram o grande privilégio de distribuir os pães. E nós conhecemos o final dessa história. Com a sobra, se juntou ainda 12 cestos. O que eu aprendo aqui? Que nós, muitas vezes, enfrentamos um problema. E nós olhamos para o lado errado. Nós fugimos do problema, escolha errada. Nós achamos que dinheiro vai resolver tudo, solução errada. Nós estamos diante do que pode resolver o nosso problema, mas por falta de fé, olhamos para a solução, mas a solução é muito pequenininha. E aí nós não damos crédito e não damos valor à solução que está diante dos nossos olhos.
E por último, Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou para aqueles pães e ele viu que aquilo dali era suficiente para alimentar aquela multidão. Por quê? Porque iria acontecer um milagre. Assim é comigo, assim é com você. Muitas vezes estamos diante de um problema que a solução é um milagre, somente um milagre. E milagre, só Deus, só o nosso Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Santo, Bendito, somente Ele é que faz milagres nas nossas vidas. Mas é necessário que você olhe para a solução e creia que aquela solução é o milagre que vai resolver os seus problemas. Tome posse dessa palavra e nos veremos, se Deus quiser, num próximo vídeo. Deus abençoe.